Boa noite a todos, a todas que estão aqui conosco de novo no programa O Ponto Zero. Hoje, excepcionalmente, a nossa querida Ângela teve um problema técnico lá, onde ela grava juntamente com a gente aqui, né, que fugiu até a condição, né, de fazer a live com a gente, porque simplesmente está faltando luz na região onde ela mora lá. Então, hoje nós vamos caminhar aqui, não sozinhos, porque eu estou com vocês e ela está aqui de coração com todos vocês e comigo aqui para falar sobre o tema de hoje, mas eu vou apresentar hoje para vocês aqui, com muito carinho, como sempre a gente faz dentro dos temas que nós escolhemos aqui para falar para vocês sobre, né, ascensão consciencial, a consciência e tudo mais. O tema de hoje, né, nós escolhemos: estamos saudáveis com a sensação de doentes. Não é um tema nosso, é um tema que todos estão falando, né? Todos os trabalhadores de luz estão comentando sobre essa questão, né? Estão orientando, estão trazendo conhecimentos, então não somos exclusivos em falar isso, mas escolhemos porque é um tema importante, é um tema até que nós vamos, quem sabe lá, manter um pouco durante um tempo aí, né, os comentários sobre isso, para que mais pessoas possam se esclarecer sobre essa condição de saúde que nós vivemos hoje. Aqui eu não vou falar para vocês das condições especiais que estão provocando, né, na saúde das pessoas no mundo, que todo mundo aqui que me assiste ou que vai me assistir já sabe quais são. Estou falando da saúde, né, que pertence a cada um de nós, né, aquilo que nós temos, que o Criador nos concedeu. Esta saúde, sim, né, ela vem sofrendo algum tipo de alteração, sensações, né, sensações muitas vezes de cansaço, dores físicas, né, dores de cabeça, né, falta de concentração, algumas pequenas fugas de memória, e por aí vai. Todo mundo sabe do que eu estou falando e vai se identificar com isso, porque está, de certa forma, em maior ou menor grau, sentindo essas condições diferentes agora, independentemente de estar doente. Muitas pessoas que não estão ainda exatamente no caminho do despertar consideram esses sentimentos, essas sensações como doenças. Aí procuram médicos, procuram medicamentos e aí tem algo bastante complicado, né? Porque artificializar esse processo de mudança que nós estamos vivendo, né, cria um atraso, cria uma desvinculação com a mudança do padrão vibracional do planeta. Então, eu trago também aqui a mensagem que quem estiver passando por esse processo, e claro, não tenha diagnóstico médico diferente disso, não está em curso de um tratamento e tudo mais, simplesmente tem algumas sensações de cansaço maior ou de alguma dor física e tudo mais, via de regra, está sendo em razão da alteração do padrão vibracional do planeta. Assim como existe o despertar consciencial, está existindo o despertar físico, né? O despertar físico, o soma, o corpo de cada um de nós está se realinhando a essa nova vibração. Há pouco tempo nós falamos, e vamos falar bastante, sempre está puxando esse link, de certa forma, porque é uma coisa muito importante, dos 432 Hz que o planeta passou a vibrar. Essa vibração é a vibração do Criador, né? E, por vezes, não exatamente esta vibração, mas outras vibrações mais densas que estão sendo gradativamente retiradas, né, causam variações de humor e variações físicas, variações psíquicas e variações físicas em cada um de nós. Por isso que uma grande parte de nós tem essa sensação de estar doente, mas é uma mera sensação, né? Às vezes, alguns de nós, que eu tenho observado, acompanhado, no meio da semana tem a sensação de estar entrando numa gripe, né? E de repente isso passa, né? Então tem aquela sensação meio de cabeça pesada, né? Alguma dor de cabeça, alguma coisa assim, aquela indisposição, e passado de um dia para o outro, às vezes um descanso, alguma coisa, né? Uma alimentação mais reforçada, isso acaba passando.
né? E por quê? Porque é justamente essa mudança vibracional. Nós estamos nos adaptando a uma nova onda vibracional do planeta. Isso é importante todos considerarem e todos analisarem com cuidado, né? Óbvio que aqui eu não estou trazendo nenhum tipo de mensagem para as pessoas deixarem de procurar as suas assistências em relação à sua saúde, se a pessoa entende a necessidade de se consultar, enfim, de procurar os seus meios de tratamento, mas o que eu trago aqui é um alerta em relação aos acontecimentos, que nem tudo é doença, né? Nem tudo faz parte, né, de uma questão patológica, de uma questão em que a pessoa necessariamente está precisando de tratamento médico, tratamento hospitalar, tratamento farmacêutico e por aí vai. Claro que todos são responsáveis, né, por si mesmo, são, como a gente chama, né, maiores e responsáveis, sabem, se não exatamente, têm noção daquilo que lhes pertence e daquilo que tem que fazer a cada um. Mas eu trago esse alerta, que é um alerta para observação de cada um de nós, porque quanto mais nós vivermos a transição, não só planetária, mas energética do planeta de forma natural, melhora a nossa conexão, melhora a nossa ascensão e melhora o nosso despertar, tanto espiritual, tanto ascensional, quanto físico, porque há também um despertar físico, não é só o despertar, né, psíquico e espiritual que nós estamos falando tanto com vocês, há o despertar físico também. Então, o que de fato está acontecendo no mundo que as pessoas enfrentam essas situações, né, de se sentirem ou de estarem doentes, né, é essa mudança que eu estou dizendo para vocês. Então, em primeira linha, a gente precisa prestar muita atenção, ficar atento a essas mudanças, ficar atento esses comentários, essas orientações. Tem muitos trabalhadores de luz postando vídeos importantes falando sobre essas alterações, essas mudanças. Então, observar isso, né? Antes de procurar rapidamente, né, algum tipo de tratamento artificial, dê um tempo a si mesmo, né? Existem recursos naturais também, né, para se verificar se a pessoa de fato, né, está num processo patológico ou é apenas essa adaptação, né, essa entrada na nova dimensão energética que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, sou testemunha de um período que eu passei muito, mas muito intensa essa transformação física, né? Para mim foi bastante intenso, a ponto de realmente pensar que eu precisasse, né, de um atendimento mais sério, né? Mas gradativamente, né, eu fui percebendo, fui me adaptando, né? Fui me alinhando ou realinhando nesse sentido, né? E hoje, pelo menos para mim, é um pouco mais tranquilo, ainda que também, eventualmente, eu sofra alguma dor de cabeça, alguma indisposição, algum cansaço, porque isso é para todos nós. Mesmo aqueles que tenham, né, hábitos saudáveis, né, hábitos fora, né, de qualquer tipo de abuso, né, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de, né, de alimentação pesada ou artificial, sofrem também, né, essas variações, mesmo com todo o cuidado, né? Então, de fato, nós não estamos fisicamente doentes, né? Nós estamos fisicamente, mentalmente, espiritualmente em transformação. E, via de regra, aí podem perguntar, mas então por que nesse processo de transformação existe essa sensação de estarmos doentes? Porque existe ainda uma rejeição por parte de cada um de nós em aceitar essa nova onda, né? Essa rejeição é uma culpa? De jeito nenhum, né? Quero deixar carinhosamente a mensagem para vocês, que essa reação física que nós temos, e também, por vezes, psíquica, não é, né, uma rejeição que merece responsabilizar cada um de nós, né, uma espécie de culpa em relação a isso. Não pensem assim. Essa força, anti-força que a gente ainda faz um pouco em relação a essa onda vibracional, é a ação
da nossa própria existência, e isso gradativamente, a partir do momento que a gente sabe disso, que a gente profere as nossas orações de acordo com as nossas crenças, para aumentar o nosso padrão vibracional, tudo isso começa a ser trabalhado com mais tranquilidade. Essa onda vibracional começa a fazer parte, né, do nosso eu, do nosso ser. Então, o que nós podemos fazer para lidar com esse momento em que o que sentimos, né, é diferente da realidade? Primeiramente, aumentar nosso padrão vibracional, como eu sempre ensino vocês aqui, ou oriento vocês, ou faço uma sugestão a vocês, né? Tire o negativo de dentro de si, né? Os sentimentos de peso, de pesar, de seja o que for, né? Substitua pela sua oração na sua crença, sua oração para você. Eu sempre digo, a sua oração não é mais feita para um santo, ou para uma imagem, ou para um ser externo a você. Ela é feita para você, para elevar o seu padrão vibracional. Quando você sobe o seu padrão vibracional, você domina o negativo dentro de você, você domina, inclusive, até os ambientes, eventualmente, de cansaço, de dor. E se há cansaço, possa se dar o direito, né? Se você tiver oportunidade, tiver no momento para isso, durma, né? O dormir traz né, a revigoração, né? Não só pelo cansaço, mas às vezes há um sono além do normal durante o dia. Claro que cada um de nós precisa trabalhar, precisa cuidar dos seus afazeres, mas quem tiver oportunidade, se tiver, não se sinta culpado, não se sinta assim fora por conta disso, porque todos nós temos os nossos momentos. Sendo honestos conosco, né, consigo mesmo, a gente sendo honesto consigo mesmo, tudo isso se trata a partir de atitudes saudáveis e de reconhecimento, né, deste plano de mudança que nós estamos vivendo agora. Então, façam os seus exercícios, façam as suas orações para levantar esse seu padrão vibracional, para você estar num ambiente, né, mais solto, mais livre, mais seu, né? E quando vier, né, eventualmente, né, um sentimento aí de cansaço e tudo mais, faça o seu descanso, faça as suas meditações, se você pratica meditação, né? E pratica aquilo que te traz, né, paz, te traz satisfação. Claro que a gente sempre lembra, né, que só a busca do prazer no mundo não é a resposta, né, para a ascensão. É a busca de completar os desafios. Mas não ao completar os desafios, nasce o que a gente chama de felicidade, né? Tudo que se realiza no mundo é fruto da felicidade, de um ato que deu certo, do ato que foi feliz. Não esqueçam disso, né? Então, o que nós estamos vivenciando tem relação com o despertar, né? Fica essa grande pergunta. Sim, despertar, agora nós estamos falando hoje do despertar físico, né? Do soma, não mais só, né, das ascensões espirituais, das ascensões, né, de consciência, da busca da consciência, mas um despertar físico, né? Então, esse despertar físico combina com o despertar consciencial. Uma consciência mais elevada precisa de um ambiente mais cristalino, um ambiente mais purificado, um ambiente mais adaptado a um novo padrão energético. E mais, a boa notícia que eu tenho a dar para todos vocês, que o nosso padrão energético hoje, vibrante no planeta, é o padrão que se estabelece dentro de cada um de nós. Saibam vocês, e lembrem muito bem disso, que até bem pouco tempo nós vivíamos um padrão vibracional distoante, tanto com o ser humano, fisicamente, quanto psiquicamente e até espiritualmente. E hoje esse padrão se estabelece a partir da vibração dos 432 Hz, o padrão do Criador, que é o padrão que está dentro de nós, né? Que é a vibração essencial que está dentro de nós, né? Então, isso também nos facilita, nos ajuda, né? Contribui sobremaneira para esse trabalho maravilhoso, né? Dentro do que eu estou dizendo, essa mudança maravilhosa que acontece hoje no planeta, tanto na nossa consciência quanto no nosso físico. E o que as pessoas precisam, como um agir de forma para participar desse despertar? O que eu preciso fazer? Vejam, sempre foi dito,
ao longo de muito tempo, pelo menos enquanto eu me coloco consciente nesta encarnação, nessa Terra, a importância de se cuidar do corpo, do físico, né? E muitos até, já ouvi de muitos, que o físico não era tão importante, né? O físico, além de ser algo, sob o ponto de vista de alguns, né? Secundário, que a espiritualidade estava, né, na visão deles, mais importante que o físico, e outros mais que, de forma, né, vamos dizer assim, descuidada, diziam, não, isso aqui vai ser enterrado mesmo, isso vai virar terra, então, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer da minha vida ou do meu físico aquilo que me der prazer, que eu atingir, né, uns objetivos sensoriais, né, como mais importantes. E hoje nós estamos vendo o quão é importante, o quanto foi importante se cuidar do físico de cada um de nós. Então, o que o ser humano tem a fazer para se adaptar a essa nova onda de energia, né? Deixe todo e qualquer vício, né? Aqui não preciso nem dizer quais são, todos sabem o que é um vício. Deixem a alimentação abusiva. Não digo nem qual que vocês poderiam escolher, e vocês que me assistem aqui sabem, né, qual que é a mais saudável, qual que é a mais indicada, mas também a questão das quantidades, né? Não é só a qualidade, mas é a quantidade, né? Porque o alimentar tem que ser suficiente para nos manterem saudáveis, né? Vivos nesse plano, mas a abusividade, seja do que for, mesmo daqueles que não utilizam, por exemplo, a alimentação à base de carne, muitos se colocam já em condições, né, de serem vegetarianos, outros mais veganos, né, e muitas vezes a gente nota também que esses seres que já estão nessa condição, né, de comportamento e tudo mais, não consomem produtos de origem animal, mas, por outro lado, abusam por si mesmo em quantidades ou qualidades de outras coisas que são também prejudiciais à sua saúde, ainda que tenham essa reserva alimentar. Então, tudo é baseado, né, no equilíbrio, né, na não abusividade. Aí saibam vocês que aquilo que é feito dentro do equilíbrio e conduz ao equilíbrio, te conduz a mudanças de hábitos, mudanças alimentares, que você vai escolhendo ao longo do seu processo de transformação. Você vai percebendo aquilo que você realmente ainda precisa, ainda você quer, e aquilo que você realmente pode substituir, aperfeiçoar nessa, né, manutenção dessa casa sagrada que é o nosso físico, né, dessa casa sagrada. E por que isso? Porque hoje se tornou tão mais importante a gente cuidar do físico, né, cuidar da saúde, cuidar da nossa casa, né, que permanece aqui no planeta. Porque as perspectivas em relação à nossa transição aqui são muito positivas, extremamente positivas. Então, quem tiver condições, né, de se manter e se desenvolver fisicamente sadio, terá provavelmente, né, oportunidades aqui ainda não experimentadas, sob o ponto de vista de uma vida em consciência plena, numa vida produtiva, numa vida compartilhada, né, numa vida por via até de viver num verdadeiro amor incondicional, né? Então essas são as linhas de um futuro aqui para quem estiver aqui no planeta, né? Ainda nós temos passagens muito pesadas, pessoas que realmente não enxergam as mudanças, não enxergam a transição do planeta, esse ambiente novo, mas quem está em despertar ou quem já está desperto sabe bem do que eu estou falando e sabe a importância que tem o nosso despertar físico, né? Hoje, nós temos, efetivamente, né, um ambiente para criar uma matriz cristalina.
né? A nosso físico sai da matriz de carbono gradativamente para uma matriz cristalina, que é diferente de uma matriz cristalizada, né? Temos que dar importância, prestar muito bem atenção, né, nesta diferença, né, entre cristalina e cristalizada. Né? Cristalizada é o contrário, né, é o inverso, é aquele que realmente não ascendeu fisicamente a algo importante em termos de consciência e convivência, né, com o seu eu físico, né, em detrimento, né, de a densificação do eu, né, da sua própria consciência, do seu físico. Então, ele entra num estado de cristalização, ele se torna a memória do universo. Né? E nós, num processo de criar a matriz cristalina, estamos num processo de iluminação, de criar luz no universo, ou seja, consciência, né? Sabedoria, consciência e ação. Né? E essa é a grande, grande diferença que nós podemos ver hoje. Ainda é prematuro dizer que nosso corpo efetivamente é uma matriz cristalina, mas está caminhando para isso, saindo dessa que nós conhecemos como matriz de carbono. Né? E dentro desse aspecto também, a perspectiva positiva de reativar, né, as 12 hélices do nosso DNA, que hoje só é composta por 2 hélices ativas. Né? Nós temos 10, num total de 12, né, 10 que estão, vou chamar assim, adormecidas. Né? Então, todo esse aspecto, né, enquanto nós transformamos, né, esse despertar físico, esse despertar emocional, esse despertar psíquico, esse despertar espiritual, também é esse despertar físico. Né? Então, esse cuidado que nós temos, e também, obviamente, que os grandes filósofos antigos diziam que mente sã é corpo são. Então, quanto mais nós cuidamos, né, da nossa ascensão, nós cuidamos do que pensamos, de como agimos, né, em relação às nossas emoções, isso se transfere também para o físico. Né? Então, o despertar psíquico e emocional e espiritual também compõe um resultado bastante positivo, né, no corpo físico. Então, fica essa mensagem importante, né, para todos nós, para esse caminhar, que a sensação de estar doente hoje é bem uma sensação. Né? Na verdade, nós estamos caminhando para, né, uma saúde plena, uma plenitude maior do corpo e de si. Deixo a mensagem que isso não vem de fora, né? Então, aqueles que eventualmente, né, traçam opiniões dizendo que não concordam com tudo que estão vendo e vivendo, né, porque estão projetando fora de si, né? Então, fico alerta, né? O trabalho individual é seu, né? Vem de dentro para fora, né? Aguardar que alguém faça em seu lugar ou que venha numa espécie de resgate, é a mais pura perda de tempo e ingenuidade pensar que isso, né, irá de fato acontecer. Né? E o que pode acontecer com as pessoas que se negarem a tudo isso, que entenderem que, né, a 3D é o seu caminho, que se manter no mundo das sensações, no mundo dos desejos mais rudes, né, em satisfazer muitas vezes as gulas, os vícios, né, a alimentação abusiva, seja ela qual for, ou, enfim, aquele desequilíbrio de si, ele estará ligado a uma matriz semelhante ao que está indo embora do planeta, a matriz 3D. Mas a matriz 3D não convive mais aqui. Então, obviamente, que esses que insistirem nesse processo, né, mais rude, né, mais ligado a uma realidade antiga, né, do nosso planeta, serão conduzidos a ambientes apropriados, né, a essa dispensação, né, essa dispensação consciencial que eles insistem em manter. E claro, né, tudo no universo não se perde, e tudo no universo se comunica de acordo
com a sua necessidade, né? Então, aqueles que aqui insistirem em se atrasar, vou chamar assim, ou ficarem densos, provavelmente vão habitar planetas onde terão seres ainda mais densos do que eles, mas eles talvez serão os líderes daqueles locais, né, daqueles planetas, daquele ambiente, né, e terão, então, um outro grande desafio, né, para uma nova oportunidade, para chegar onde nós estamos procurando chegar hoje. Porque hoje a nossa conquista não é uma conquista leviana, não é uma conquista à toa, e saibam vocês, ainda que aqueles que não têm consciência disso, 100% de todos nós que estamos aqui no planeta, e viemos aqui para viver essas mudanças, para participar dessas mudanças, para contribuir com essas mudanças. Mas uma boa parte, não gosto de falar boa, né, porque eu estaria sendo pessimista, mas uma parte, né, não tem a percepção disso, se nega a perceber isso, ainda que se escolheu para estar aqui. Mas aqueles que estão, né, inclusive nos assistindo, porque quem nos assiste já está num processo bastante importante, né, de desenvolvimento, de busca, estão se dando essa enorme oportunidade, né, de crescimento, de desenvolvimento, de adaptação, né, para que, de fato, né, nós encontremos a quinta dimensão e possamos, né, fazer parte, né, desse planeta, que é um planeta hoje, né, que tem condições e habitará aqui, né, consciências em expansão, né, numa nova era, numa era realmente de crescimento de corpo, de alma, do espírito, né, a consciência, a sabedoria e tudo mais que é reservado para consciências como a do ser humano. Agora, eu vou deixar vocês, né, agradecendo imensamente quem esteve aqui comigo ao vivo e agradecendo também quem virá depois, né, hoje a live foi single aqui, eu apresentei ela sozinho, né, sozinho em relação à parceria maravilhosa que eu tenho com a Ângela de Pascoal, mas que semana que vem estará aqui de volta com a gente, né, deixo minha gratidão a todos, deixo a gratidão também à Ângela, pessoal da TV Galáctica, e a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado e até a semana que vem com um novo tema para a gente conversar aqui com vocês. Boa noite a todos.